Salve, salve, galera! Daí, como vocês estão? Tudo bem? Espero que esteja tudo bem, né? Esteja tudo bem com vocês, com seus familiares. Aqui quem fala é o professor Diogo, tá? Professor de língua portuguesa, e a gente vai dar continuidade àquele conteúdo que nós estávamos vendo. Naquela primeira aulinha, aquelas aulas que a gente teve, aconteceu o seguinte: vocês perceberam que nós tivemos um texto literário, não? E aquele texto literário possuía já uma figura de linguagem que nós denominamos alegoria, né? Nós fizemos um estudo. Alguns não fizeram, né? Alguns copiaram na internet, que eu sei, dei zero, que eles copiaram da internet, tá bom? Porque aqui é o seguinte, aqui o professor lê tudo, o professor abre atividade, o professor é difícil de ser enganado, hein? Então, próxima vez, se você tomou zero, tomou bomba nessa atividade, sabe por quê? Porque você copiou da internet. Então, da próxima vez, amigão, poxa, da próxima vez você vai lá e não copia da internet. Vai e faz, cria vergonha na cara e faz a atividade, tá? Seguinte, então, como a gente viu naquele texto que nós trabalhamos, que nós acabamos percebendo que ali já tem uma figura de linguagem, que é a alegoria. Você percebeu uma coisa interessante? Que aquele texto fala de uma coisa, mas está se remetendo a outra. Você percebeu que existe um cego, que existia falta de luz, que existia escuridão, e aquele cego conseguia, foi o único que conseguiu ver as coisas, né? Protestar. Enfim. Aí a gente, é batata, a gente mata uma coisa. Que a literatura diz uma coisa, fala uma coisa, mas ela está se referindo a uma outra coisa, a um outro contexto que a gente acabou vendo naquele tempo. E é por isso mesmo que nós temos as linguagens figuradas dentro da literatura. Linguagens figuradas. Professor, o que é isso, linguagens figuradas? É de comer? Não, não é de comer não, gente. Não é de comer não. Eu sei que podem estar com fome, mas, infelizmente, não é de comer. As linguagens figuradas, elas são utilizadas muito na literatura. E, por incrível que pareça, nós utilizamos muito no nosso dia a dia, sabia? Vocês podem não perceber, mas nós utilizamos linguagem figurada. Vocês já tentaram viajar para algum lugar, provavelmente de carro ou de ônibus? Você fala como? Você fala embarquei no carro, embarquei no ônibus? Ou você fala entrei no carro, entrei no ônibus? Se você está utilizando embarquei, tá bom? Ou embarcou no ônibus, no carro, na bicicleta, você está utilizando uma figura de linguagem e não saber. Sabia? Porque embarcar está se referindo ao verbo, à questão do barco, embarcação. É impossível você embarcar num ônibus. Mas nós utilizamos isso. Isso é uma das figuras de linguagem quando elas são cristalizadas dentro da língua e nós utilizamos de maneira inconsciente, sem saber. E isso é muito característico da literatura. A literatura usa essas figuras de linguagem. Mas, então, vamos lá. Já sabemos que as figuras de linguagem não são para comer. Elas são uma característica que a língua vai se adaptando, entendeu? Então, vai expressando certos padrões. Por exemplo, né, como eu falei, embarcar aqui. Ou quando você fala, minha mãe está uma fera, por exemplo. O que acontece quando você diz, minha mãe está uma fera comigo? Evidentemente que a tua mãe não é uma fera, mas você pegou um sentido, tá bom? Um sentido ali é, literal da palavra fera, feroz, e você empregou ela, né, num sentido figurado, ou seja, fez uma transformação. Então, a gente acaba vendo que, quando nós utilizamos isso, que é de maneira bastante comum na nossa língua, nós acabamos percebendo que nós estamos utilizando figuras de linguagem, e nós utilizamos vários outros exemplos de figuras de linguagem, né? Por exemplo, fui devolver Machado de Assis na biblioteca. Poxa vida, Machado de Assis ressuscitou e eu não sabia? Como assim fui devolver Machado de Assis? É impossível você devolver Machado de Assis. Mas nós estamos produzindo uma figura de linguagem, para vocês não sabem, a metonímia. Metonímia é a figura de linguagem que nós utilizamos, né? Que nós vamos estudar, que nós pegamos um elemento, por exemplo, a pessoa, e trocamos ela pela obra. Então, nós temos que devolver o livro, né, que Machado de Assis escreveu.
Então, nós estamos referindo ao livro, não Machado, a pessoa Machado de Assis. Nós temos o conteúdo pela, né, o autor pela obra, nesse caso. E outros inúmeros exemplos que nós temos de figuras de linguagem que nós vamos estudar. Por exemplo, nós começamos com aquele poema já conhecidíssimo da língua portuguesa, que é Amor é fogo que arde, sem se ver, a figura que dói, não se sente, é o contentamento descontente, né? É ferida que dói, não se sente, é esse poema de Camões aqui, né? Amor é fogo que arde, sem se ver, que nós temos uma metáfora. Nós vamos estudar, vamos ver todas as figuras de linguagem. Então, a importância é a seguinte: figuras de linguagem, onde vivem, o que comem, como sobrevivem. Hoje, na aula de língua portuguesa. Gente, então, figuras de linguagem, a gente vai ver essa característica. Muitas das figuras, elas são por causa da literatura. Então, vocês vão ver que certas palavras de literatura que gramaticalmente, se você for pensar, vai pensar, mas que coisa é isso? Gramaticalmente não pode se encaixar nisso, né? Está produzindo uma redundância. Então, por que acontece isso aí? Nós chamamos isso de figuras de linguagem. Muito interessante. Então, classificação das figuras de linguagem. As classificações das figuras de linguagem, eu estou utilizando aqui a gramática portuguesa, do Rocha Lima, tá bom? A gramática normativa da língua portuguesa. Se vocês quiserem essa gramática, que eu vou usar o ano todo com vocês, tá bom? Se vocês quiserem essa gramática, podem comentar que o professor manda para vocês sem problema nenhum lá no Classroom, tá? Então, figuras de linguagem. O que nós temos no capítulo 33? Classificação das figuras de linguagem. Figuras de linguagem, como a gente sabe, elas expressam pensamento, sentimento ou energia, tá bom? Da maneira que ela está usando. Então, trata-se de recursos linguísticos, tá? Que normalmente os escritores utilizam. Então, nós temos, vamos lá, da classificação. Preste atenção. Classificação das figuras de linguagem. Nós temos as figuras de palavras, e é muito interessante, figuras de palavras. Temos as figuras de construção, ou o que nós costumamos chamar também falar de figuras que elas movem a sintaxe da palavra, ou seja, a estrutura das frases. Nós vamos ver. Ou figuras de pensamento. Então, preste atenção, liçãozinha de hoje, tá bom? São 3 as classificações das figuras de linguagem. Nós temos as figuras de palavra, e dentro dessas figuras de palavra, por exemplo, a gente vai cair na questão de metáforas, personificação, enfim, o que acontece? O que acontece nessas figuras de palavras? As palavras vão tomar, tá bom? Elas têm um significado, mas ali naquele texto elas estão demonstrando um significado, um sentido figurado. Vamos pegar aqui, por exemplo, tá? Figura de palavra. Vamos pegar uma metáfora aqui, ó, para a gente ver, entender o que é esse negócio aqui, ó. Esse negócio é muito show de bola. Eu gosto muito de trabalhar figuras de linguagem. Por quê? Amor é fogo que arde e não se vê. Amor é fogo que arde. Amor é fogo que arde e não se vê. É isso, né? Não se vê. Amor é fogo que arde e não se vê. Amor é fogo que arde e não se vê. O que acontece? Presta atenção, gente, aqui, ó. Fica comigo que vocês vão para o futuro. Olha só. Ele está dando, o poeta pegou aqui, ó, fogo. Fogo. O que representa o fogo? Fogo é aquele negócio que queima, vamos fazer um churrasco, né? No domingão, churrasco bacana, aquele foguinho, a brasa. É fogo, aquece, né? Fogo também, pô, estou na escuridão. Puf, fogo, claridade, né? Para a gente enxergar as coisas. Então, o fogo representa isso, né? Representa o aquecimento, representa a luz, né? Representa aquela noite de frio, extremo frio, você liga a lareira, ligou a lareira e a casa aquece, dá aquele conforto, aquele aconchego, né? Veja só, todas essas são características do fogo, correto? O fogo é isto. Tudo isso que eu falei, o fogo representa isso. Mas o poeta está falando uma coisa, que amor é fogo, que arde e não se vê. Né?
Por que o poeta utilizou o fogo? Porque ele está querendo dar uma definição de amor. Então, o amor, a gente vai ter que entender essa definição através dessa figura fogo que ele está dando. E esta palavra fogo, ó, presta atenção, esta palavra fogo é uma figura de linguagem. Então, tipo, o amor é como se fosse uma chama, uma paixão, fosse, né, algo que nos iluminasse, que clareasse a nossa vida. Então, percebe, tudo isso, então a gente tem um desvio da palavra, tá bom? Não no seu sentido literal, mas agora no sentido figurado. Então, amor é fogo que arde sem se ver. Aí, por exemplo, o que acontece aqui? Deixa eu pegar um exemplo para vocês de figuras, por exemplo, de construção que nós temos. Vamos pegar aqui, ó, figuras de construção. Uma que eu gosto bastante, que a gente só tem exemplo hoje. Tá bom? Figuras de vamos pegar, essa é interessante, figura de construção. Então, aqui ó, a gente teve o quê? Ó, preste atenção, aqui a gente teve figuras de palavras, tá bom? Quando a palavra, ela muda de sentido, não muda de sentido, beleza? A palavra mudou de sentido. Agora nós vamos ter uma figura de construção. O que é essa figura de construção? É um prédio que a gente faz? É uma casa que a gente constrói? Não. São frases que são construídas com elementos de figuras de linguagem. Por exemplo, aqui eu vou dar um exemplo bacana de pleonasmo. Pleonasmo, às vezes, ela acaba sendo um erro dentro da língua portuguesa. Né? O pleonasmo é o quê? A repetição das coisas. Mas, às vezes, você, para intensificar alguma coisa que você quer dizer, você usa o pleonasmo. Pleonasmo como uma figura de linguagem. Então, por exemplo, vamos pegar aqui, ó. Tá, deixa eu pegar. Dar um exemplo aqui, ó. Foi o que vi com meus próprios olhos. Ô, professor, mas é lógico que quando você for ver, você vai ver com os seus olhos, né? Esses olhos que a terra há de comer, como diz o ditado. Mas é o seguinte, gente, é o seguinte, é uma figura de construção. Então, quando é uma figura de construção, a gente vai ver que tudo isso aqui, ó, tá bom? Tudo isso aqui, ó, é uma figura de linguagem. Veja só, a figura de palavra é só uma palavra no texto que nós temos ali, que ela está configurando um sentido literal. Agora, quando nós falamos em figura de construção, nós acabamos vendo que já são várias palavras. Então, a gente pega quase que a frase toda. Estão percebendo? Essa que é a diferença. Essa que é a diferença. Então, nós chamamos também de figura de sintaxe. Então, veja só. Foi o que eu vi com meus próprios olhos. É pleonasmo. Pleonasmo é uma figura de linguagem. Né? Às vezes, há o pleonasmo errado. Quando eu vou subir a subida, tá? Eu vou sair para fora, eu vou entrar para dentro. Bem, isso evidentemente está errado dentro da língua portuguesa, né? Essa maneira de usar o pleonasmo. Só que, é uma linguagem pleonástica, só que aqui, ó, nós temos como uma figura de linguagem. Então, foi o que vi. Se você viu com o quê, camarada? Você viu com os seus olhos. Então, ó, mas para intensificar o que ele viu, tá entendendo? O poeta, o escritor usa para dar intensidade mesmo, comprovar que ele viu aquele negócio. Ele fala, eu vi com meus próprios olhos, para dar uma certeza, entendeu? Isso é certeza mesmo, eu vi. Então, essa é uma característica de uma figura de linguagem. Aí nós temos, por exemplo, a figura de pensamento. Pensamento. O que é a figura de pensamento? A figura de pensamento é a seguinte. O que é pensar? Né? O que é pensar? Já viu aquela figura do pensador? Pensar. Pensar é o seguinte. Nós vamos ter essas figuras que são restritas, por exemplo, a questões de paradoxos, tá bom? Então, vamos pegar aqui, vamos construir um paradoxo, uma linguagem paradoxal. Vamos pegar, amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Então, vamos pegar aqui, ó. É ferida que dói e não se sente. É um contemplamento descontente.
Puxa, o que que você quer dizer com isso, professor? Nem eu sei. Tô brincando, sim, sei sim, sei sim. Vou explicar para vocês. É o seguinte, é ferida que dói, não se sente. Já se machucaram? Já? Já caiu de bicicleta? Já ralou o joelho? É dolorido, né? Nossa, dói muito. Quando eu era criança, machuquei bastante. O joelho todo ralado, né? Tem várias cicatrizes, né? Joelho, cotovelo, enfim, vários machucados. Então dói muito. É uma ferida que dói. E você sente essa ferida? Sente, porque é uma dor, você tem que sentir, cara. Você tem que sentir essa dor. Se você não sentir essa dor, é um negócio estranho, né? Você está com uma ferida aberta ali, você não está sentindo. Só se estiver anestesiado, né? Se estiver no médico lá, o cara te aplicar uma anestesia, aí evidentemente que você não vai sentir essa dor, né? Mas outra coisa, se você cortar, passa a faca, vai cortar, vai se machucar, vai cair de bicicleta, vai ralar o joelho, você vai sentir uma dor, vai sentir, e aí está a ideia. Você sente a dor. Mas e agora, gente? É ferida que dói, ok? A dor já é um sentimento e não se sente. Que confusão é essa, professor? Que confusão é essa de é uma ferida que dói e não se sente? Se a dor já é um sentimento, já é um estado de sentir. Peguei vocês. Isso é um paradoxo. Esse é um paradoxo. O poeta utilizou um paradoxo na figura de linguagem. Entendeu? É um contentamento descontente. Como que é um contentamento e, ao mesmo tempo, descontente? É impossível essas duas possibilidades. Um paradoxo também. Paradoxo. E aí a gente tem a figura de pensamento. Figura de pensamento e as figuras que vão construir, por exemplo, que nós vamos ver, que são os paradoxos. Então, perceba, figuras de palavras, nós vamos ter uma palavra e ela vai modificar, vai estar no sentido figurado dela. Figura de construção, nós temos a sintaxe. E as figuras de pensamento são aquelas que nos fazem refletir sobre as coisas, sobre a existência da nossa vida, sobre nossas dores, sobre nossos amores. Sim, não estou brincando. Né? Mas ela causa esse pensamento, causa essa reflexão. Assim, uma coisa assim, meio um estranhamento, né? A ferida que dói e não se sente, mas como isso? Como que é uma dor e não sentir essa dor? Né? É algo paradoxal. Então, as figuras de pensamento são essas. Tá? Essas três. Nas próximas aulas, a gente vai começar vendo, ó, vocês já estão vendo lá embaixo, figuras de palavras, estão vendo, estão vendo, estão vendo? Eu estou vendo, metáfora aqui, ó. A gente vai começar, a aula que vem, com uma metáfora. Se você não quer fazer metáfora, se você quer compreender o que é metáfora, eu sugiro uma coisa para você, tá? Eu sugiro uma coisa, porque se você está assistindo essa aula, se você vai assistir a aula de metáfora, que é a seguinte, se você vai assistir a aula de metonímia, cara, você está na frente dos outros que não estão assistindo, tá? Você está ficando mais inteligente, está ficando mais inteligente, e o cara que não está assistindo é burro, evidentemente, né? Porque você tem que estudar, cara, você tem que estudar. Se você está assistindo, eu te dou os parabéns, porque é isso mesmo, cara, é isso mesmo. Porque é o seguinte, a gente tem que estudar. A gente tem que fazer a nossa parte. Sabe por quê? Sabe por que eu digo isso? Sabe por quê? Uma coisinha bem simples. Tá vendo essa caneta aqui? Deixa eu destampar ela aqui para você. Pá! Estampei ela, tá? Uma caneta marca-texto, tá? Mas enfim, tá? É uma caneta normal. Tá? Mesma coisa aqui, ó. Pá! Tá vendo isso aqui? Ó? Isso aqui é uma lapideira. Tá vendo? Olha aqui, ó. Leve, né? Olha só. Não precisa fazer força, não precisa ficar forte, não precisa passar bem ninguém, não precisa fazer nada disso. Para levantar esse negocinho aqui, tá vendo esse negócio aqui, ó? Ó, bem leve, né? Olha aqui, ó, papel normal, aqui, ó. Tá vendo? Estou escrevendo aqui, ó. Nossa, suei, cansei, estalo na mão. Não, cara, não. Um pouco de fácil. Sabe por quê? Sabe por que eu estou representando isso? Estou representando isso, sabe? Isto aqui, ó, vai ser sempre mais leve do que a enxada, cara. Se você está estudando, se você está assistindo esse vídeo, se você está se esforçando com essas aulas online, eu te dou os parabéns para você. Para você que está perdendo, não está vendo isso aí, uma lástima. Uma lástima. O Brasil vai precisar do teu trabalho braçal, tá? O Brasil vai precisar muito. O Brasil precisa de trabalhador braçal. Mas se você está estudando, o Brasil também precisa de quê? De inteligência. Então, isso aí, pessoal. Meu recadinho de hoje fica para isso. E lembrem
escola é crime, plágio é crime. Nosso trabalho eu quero ser um plágio. Adeus e um abraço a vocês. Fiquem com Deus, tá? Um abraço desse querido professor que nos fala. E hoje nós estudamos essas figuras de linguagem. Na próxima a gente vai entrar em metáfora e metonímia.